Gostaria, primeiramente, de agradecer, me apresentar. Eu sou Raquel Gatto, eu trabalho no escritório regional da América Latina e Caribe da Internet Society, e eu tenho aqui na mesa, com muita honra, e agradeço aos painelistas por aceitarem o convite. Primeiro, a Carol Cohen, que é diretora do Conselho Jurídico da Abranet, e o Marcel Leonardi, que é diretor de Políticas Públicas do Google Brasil. Então, muito obrigada por virem. E eu gostaria de fazer uma pequena introdução, relembrando o que foi o Marco Civil, principalmente, nós temos muitos participantes de fora. O Marco Civil da Internet, que, na verdade, é o nome que a lei sobre os direitos e garantias do uso da Internet recebeu, é parte de um processo, né? Não é só essa lei, ela não veio isoladamente, ela veio com um conjunto de processos que aconteceram. Mais ou menos em 2007, 2008, havia muita discussão do que seria esse direito da internet, né? De qual seria o cenário regulatório no uso da internet. A jurisprudência e os tribunais tinham uma dificuldade, creio que ainda tem, os palestrantes falaram sobre isso, mas a internet, como sempre, é um fenômeno ainda recente. Quando chegava no contencioso, quando os tribunais avaliavam a questão, ainda havia uma certa dificuldade ou decisões contraditórias. E tudo isso culminava, muitas vezes, em uma instabilidade jurídica, né? Uma insegurança jurídica do que seria, afinal, esse regulatório. Bom, o Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGIBR, enfrentou essa questão através de uma recomendação que trouxe o decálogo, que são os 10 princípios para o uso da internet no Brasil. E o decálogo já foi um avanço, né, e facilitou bastante esse processo de reconhecimento do que é a proteção básica, né, a proteção mínima dentro do uso da internet. Bom, e disparou, a partir do princípio da internet, dos 10 princípios da internet, se disparou um processo já no fim, enfim, do segundo semestre de 2009, que é a primeira fase das consultas públicas para se chegar no texto do Marco Civil. Essa primeira fase foi marcada por uma plataforma colaborativa, onde os temas, né, que seriam os princípios, foram publicados, e qualquer um poderia comentar o que aquilo significava, ou qual que é, né, acho que tinha, inclusive, esse lema, que internet você quer, né, o Marcel lembra muito bem, enfim, foi muito interessante. Foram vários comentários, e a partir dessa discussão se gerou um texto. A Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, em conjunto com a Secretaria Legislativa de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, construíram um texto que foi novamente submetido já em 2010 para consulta pública. E aí um pouco mais concreto, né, uma discussão mais concreta do que viria a ser o projeto de lei submetido ao Congresso Nacional, né, à Câmara dos Deputados, e que foi a PL 2126, e depois mudou, enfim, eu não vou guardar os números porque é impossível, mas, enfim, o projeto de lei, ele, a partir dessas consultas públicas e dos comentários recebidos, não só pela plataforma colaborativa, mas pelos seminários que foram feitos nas principais capitais, enfim, e vários outros mecanismos, se chegou a um projeto de lei submetido em agosto de 2011.
E não parou por aí, obviamente. Na verdade, se começou uma nova fase, o que pode ser a terceira fase do Marco Civil da Internet, que foram as discussões internas, né, partidárias, enfim. Se retomou uma nova batalha. E quem esteve à frente foi o relator Alessandro Molon, que muito habilmente, enfim, aparou as arestas, e aproximou, né, as opiniões e acabou chegando num texto que consensuado, né, o texto para aprovação. Muita coisa se retirou, algumas mudaram daquela consulta pública, mas o resultado final e o objetivo foi atingido, que é ter um marco civil, né, ou seja, um marco regulatório que traz os princípios, as garantias, os direitos e os deveres do uso da internet no Brasil. E hoje é a Lei 12.965. E como já que nós saímos do painel cultural, né, ou histórico, para dizer que foi um momento também emblemático a aprovação do Marco Civil da Internet durante o NET Mundial, durante a reunião multissetorial que ocorreu em abril. A presidente Dilma assinou, né, sancionou essa lei em 23 de abril de 2014, neste ano. Bom, e agora eu paro de falar, porque primeiro nós temos dois especialistas no assunto, que com certeza trarão muito mais. Eu fiz essa introdução porque a ideia desse painel bom, temos a lei, finalmente, né, que entrou em vigor em junho, e agora? Né? Conseguimos o que queríamos com a lei? Quais são os desafios? Como tem funcionado essa aplicação? E o que falta ainda implementar? Então, agora vamos ouvir. Eu vou passar a palavra para a Carol Conway e depois nós ouviremos o Marcel. Muito obrigada. Bom dia, quase boa tarde a todos. Agradeço a Raquel e ao Isaac e a todos os presentes pela paciência de ouvir, pelo convite. E, na verdade, a minha explanação vai ser bem breve. Eu só quero colocar alguns pontos para posterior debate, porque é importante ouvir também o que as pessoas querem saber sobre a nossa experiência. Em primeiro lugar, para quem não conhece a Abranet, eu gostaria de fazer uma breve apresentação. A Abranet é a Associação Brasileira de Internet. Ela existe desde 1996, desde a era da regulação 1.0 da internet. Eu chamo o Marco Civil de Regulação 2.0. E a Abranet conta hoje com aproximadamente 300 provedores de serviços da internet, a maioria micro, média, pequenas e médias empresas, mas também grandes empresas que se sucederam, e, oxalá, cada vez mais grandes empresas e mais usuários que abram suas empresas aí, tenham atividade de empreendedorismo. É para isso que a Abranet trabalha, para fomentar o ambiente internet e o empreendedorismo da internet. Bom, rapidamente, então vou compartilhar um pouco das experiências, também vou fazer um pequeno retrospecto para explicar um pouquinho o primeiro ponto aqui. E não, acho que ia colocar a apresentação errada. Tudo bem. Bom, acho que a primeira experiência da internet, eu vou só voltar para não confundir. A primeira experiência, que acho que é uma experiência geral, né, é que política importa, né? Eu costumo sempre falar que o Marco Civil, ele concretizou um pouco o que eu só lia nos livros do Machado de Assis, aquela frase famosa dele, que política é uma coisa feia, mas necessária, né? Então, assim, a primeira experiência tem a ver com política, com engajamento político. E para fazer um pequeno retrospecto de que política importa muito antes da existência do Marco Civil, na Abranet, a gente sempre conta a história da quase aprovação do projeto de lei do Azeredo, né? Conhecido como, muitos anos depois, como AI-5 Digital.
o projeto de lei do Azeredo, ele foi impulsionado por alguns interesses que gostariam de ver os provedores responsabilizados por fraudes bancárias que acontecessem na internet, bem no início do Internet Banking como nova solução de acesso aos bancos. E a Abranet, quando descobriu que esse projeto estava sendo votado às pressas, fez uma correria lá no Congresso Nacional, de última hora, tentando mobilizar congressistas para tirar aquele projeto de pauta, porque o projeto efetivamente estava sendo aprovado. E ali a gente teve a primeira experiência prática de que ou a gente abria os olhos para a questão política, ou a política ia passar por cima da internet. Anos depois, a gente contou com a única, necessária e essencial participação dos usuários de internet que tomaram conhecimento do projeto de lei do Azeredo e fizeram um movimento chamado AI-5 Digital. E que resultou praticamente no enterro do projeto do Azeredo, muito embora depois ele tenha sido aprovado com alguns artigos de menor impacto, né? Bom, e aí, falando de comunidade de internet, eu tenho aqui hoje na mesa o Marcel, que teve comigo em muitos embates que concretizam a segunda experiência que eu tive em relação ao Marco Civil, que é a experiência de que os usuários de internet eles podem alterar o cenário político, se eles forem engajados, estratégicos, e se eles usarem a ferramenta brilhante que tem à disposição, que é a internet. E só para contar rapidamente, depois o Marcel pode me corrigir, mas eu era uma pessoa absolutamente contrária ao Marco Civil. Eu não queria ouvir falar de Marco Civil de jeito nenhum. Porque, vindo de uma formação jurídica que valora muito os princípios e a força expansiva dos princípios, de forma que não interessa a plataforma, o que interessa são as liberdades que já estão garantidas, e não interessa o meio, o que interessa é o fluxo, o livre fluxo da mensagem. Eu era completamente contrária ao Marco Civil, porque eu falava, vocês vão jogar temas que já estão regulados, seja na LGT, como o caso da neutralidade, que é prevista no artigo que fala que as redes são vias integradas de livre circulação, seja do caso da responsabilidade, que a gente acredita que os princípios da liberdade de expressão e da própria responsabilidade devem garantir que os discursos não sejam calados e, portanto, não adianta matar o carteiro através da responsabilização econômica. E a gente brigava muito, né, Marcel? Porque o Marcel falava quem é essa louca que não quer de jeito nenhum Marco Civil que propõe coisas tão bonitas para a internet, tão caras a todos nós. E o meu grande medo era o medo do processo político, porque eu achava que colocar todos esses ovos numa mesma cesta e jogar isso no Congresso Nacional ia ser um desastre para a internet. Muito aparelhada não só na experiência da política tradicional, quanto também no que vinha acontecendo nos Estados Unidos e outros lugares. Então, eu morria de medo. E o que a internet ensinou é que os usuários têm, sim, o poder de influenciar o mundo político. Então, hoje, publicamente aqui, né, Marcel, eu posso me redimir e dizer que eu aprendi muito com a internet. E agora, o processo de aprovação do Marco Civil, ele foi um processo de aprovação que trouxe no texto muitas questões e muitas coisas que resultam da pouca experiência política dos internautas, das próprias empresas de internet, porque todos nós, no fundo, também somos internautas e usuários dos serviços tradicionais offline, que amparam não apenas o nosso serviço, mas que tem anos e anos de experiência política. Então, a segunda grande experiência sobre Marco Civil é que política importa e ela tem que ser feita de forma bem pensada, né?
o Marco Civil, ele trouxe diversas disposições que eu chamo de dar bom dia a cavalo. Começaram a escrever muita coisa ali no texto e abrir um flanco para que o diabo more nos detalhes, né? Vide neutralidade, o princípio do CGI, que a Raquel acabou de citar, o decálogo do CGI, é a provisão sobre neutralidade do CGI, para mim é uma das coisas mais bonitas que já foi escrita sobre neutralidade de redes, e tem um parágrafo, né? Agora, botar lá que neutralidade de redes pode sofrer discriminação, degradação por serviço de emergência. Vide a experiência da Alemanha ali outro dia, que já existe aí o perigo, a experiência da Alemanha por conta de caber na classificação do serviço de emergência tudo que se quiser colocar, né? Por que abrir esses flancos? Princípios irradiam, né? E nenhum princípio absoluto. Garantir o princípio da neutralidade, ter o princípio do decálogo do CGI, que veda discriminação por motivos sociais, políticos, econômicos. Olha a amplitude dessa determinação do decálogo. Veda discriminação ou veda quebra de neutralidade por motivos econômicos. Isso garante, isso é uma pedra filosofal, né, digamos assim. Então, essa é a segunda experiência, que faz falta uma articulação política bem pensada, porque a internet incomoda todo mundo, e quanto mais a gente tiver na era 2.0 da regulação, mais a gente vai precisar estar estruturado. E daí vem a terceira experiência, que assim, a união faz a força. Hoje, como eu estava dizendo, as empresas de internet, elas são, vamos dizer assim, são promissoras, estão aí, mas elas, outro dia, elas eram inexistentes, digamos assim, né? Elas nasceram, cresceram em pouco tempo e são absolutamente dependentes de infraestruturas. Infraestruturas de telecomunicações, infraestrutura de bancos e outras infraestruturas, até dos correios, né? Todo mundo, as empresas de internet, elas são classificadas como usuárias, por exemplo, de serviços de telecomunicações, para gozar de uma isonomia de condições de acesso às redes, justamente pela sua posição de hipossuficiência diante de monopolistas estabelecidos. Então, a união de internautas e futuros empresários, por que não, e empresas já estabelecidas nesse conceito de usuários de serviços de telecomunicações, por exemplo, é uma coisa que dá a todos nós força, né? E esse diálogo, esse canal de diálogo entre a comunidade de internet e as empresas de internet, ele tem que ser fortificado, ele tem que ser majorado. Lógico, tem horas que um interesse vai ser diferente do interesse do outro, mas o diálogo tem que acontecer, os pontos têm que ser colocados na mesa e, na medida do possível, tem que haver uma união, porque é uma coisa assim bem, desculpem o meu francês, mas somos nós contra a rapa, né? E o mundo offline está sendo muito contestado pelo mundo online. E o quanto eles puderem, muitas vezes, calar a internet, porque existem muitos interesses econômicos aí, eles vão fazer essa força. Eu não estou dizendo que sejam ruins, bons, é só uma questão de vetores de interesse. Então, esse canal de diálogo, ele tem que estar aberto, E a gente aqui se coloca à disposição para isso, e inclusive para receber críticas e considerações. Passando um pouco para a questão de experiência / exercício de futurologia, pelo que vem, outra mensagem que é muito importante, análoga à questão da política, assim, direito econômico é muito chato para muitas pessoas, mas ele é necessário, né? Direito público, entender o que está acontecendo nas agências reguladoras, o que essas agências reguladoras estão normatizando, que não passa pelo Congresso, que não passa pelo conhecimento de ninguém, e não adianta dizer, agora com o Marco Civil tudo isso vai ser considerado ilegal, porque pode não acontecer, né?
as agências reguladoras, elas têm um espaço para implementar a regulação nesses serviços de monopólio, nesses serviços de infraestrutura essencial, que pode sim conter várias previsões poison pills, assim, usando o termo do direito societário, que possam inviabilizar na prática o exercício da internet, né? Da livre iniciativa, da liberdade de expressão na internet. Então é preciso tomar um super cuidado e estar sempre de olho aberto. Estava citando há pouco o exemplo da Anvisa. A semana, acho que retrasada, eu recebi um aviso de abertura de consulta pública na Anvisa para tratar da responsabilidade dos provedores de serviço sobre a divulgação de publicidade de medicamentos. Mas o Marco Civil não fala que o provedor não vai ser responsável por atividades de terceiros, mas está lá a Anvisa abrindo essa consulta. Então é necessário estar atento, explicar para o regulador, se manifestar. E às vezes quando a empresa provedora fala isso, tem um peso, mas quando a comunidade inteira de internet fala, tem outro peso. E é óbvio, a comunidade tem que defender os seus próprios interesses, mas tem que estar alerta, né? Idem em relação à Anatel, idem em relação ao Banco Central. O Banco Central acabou de regulamentar os meios de pagamento. Todos os serviços de provimento de serviço de pagamento pela internet estão sendo regulamentados. Até trouxe na discussão do painel do Seminário de Proteção de Dados a questão de se falar em coleta de dados por provedores e determinados reguladores exigirem que os provedores coletem dados que os provedores, em princípio, nem pediriam. Não faria sentido. Então, não estou dizendo que é ruim, que é bom, lá tem a justificativa deles estarem pensando em lavagem de dinheiro, em prevenir, né? Pensando em prevenir a lavagem de dinheiro. Mas, enfim, tem todo um arcabouço regulatório acontecendo. E outro órgão muito ligado ao direito econômico, que merece um aplauso coletivo dos provedores, porque vem defendendo a não discriminação por infraestruturas essenciais desde que a internet é comercial, é o CAD, né? Antes do Marco Civil, na regulação 1.0, já existe a Lei de Defesa da Concorrência, que fala que usuários não podem ser discriminados por fornecedores de infraestrutura, né? Então, o CAD precisa também que todos nós estejamos de olho aberto. Bom, passando aí para a questão do exercício, vou chamar de exercício do que vem pela frente, a gente tem aí o decreto da internet, de regulamentação do Marco Civil da Internet, para ser elaborado. De novo, precisamos estar de olhos bem atentos e, assim, costumo dizer que o menos é mais. O princípio, ele tem uma força enorme. Então, assim, particularmente, essa é uma opinião particular, a gente ainda não discutiu na Abranet, mas, assim, acho que quanto menos esse decreto abrir espaços para pequenos detalhes e quanto mais ele vier de forma estruturante, principiológica, melhor. Lógico, é um decreto, tem que regular as exceções, mas, assim, vamos tentar sumarizar e não deixar espaços para futuras violações despropositadas à neutralidade, porque o texto do Marco Civil veio muito bom, graças a Deus, ou a quem trabalhou nele, mas, assim, existem espaços, vamos fechar sempre esses espaços, né? E, para não me alongar muito, terminar aí com um princípio, né? Costumam dizer que o segredo da liberdade é a eterna vigilância. E como esse termo vigilância tá colocado aí, tá bem em voga, de uma forma assim pejorativa, né? Vigilantismo e tal, eu vou substituir pelo segredo da liberdade é estarmos sempre de olhos abertos. Então, a gente precisa unir realmente forças e dialogar, e estamos abertos aqui da parte da Abranet para o diálogo, para encontrarmos sempre um vetor que impulsione a nossa internet, de todos nós, no mundo, para frente. Acho que é isso, e eu fico à disposição para esclarecer dúvidas e para comentários. Obrigada. Muito obrigada. Não está funcionando? Só pega.
Não. Alô, alô? Acho que precisa de novo. Alô, alô? Funcionando. Obrigada. Muito obrigada, Carol, pela brilhante apresentação. Eu compartilho aqui um pouco das suas experiências, né? E gostaria de adicionar talvez uma quarta experiência que eu tive ao longo dos debates do processo consultivo e dos debates do Marco Civil, que é a importância de você aliar essa tríade e traduzir, né, a tecnologia, o direito, né, a política e com foco no desenvolvimento, né, que eu acho que essa com foco no usuário e na evolução da internet. Eu acho que tem digamos, essa conversa e essa experiência também foi muito produtiva dentro do Marco Civil. E agradeço, então, que você trouxe os aspectos econômicos e, digamos, a participação, a articulação política, a importância de uma articulação política que estão no âmago de qualquer debate, né, e de qualquer proposição. E gostei do exercício da futurologia dentro da trilha do princípio lógico. Mas, enfim, vamos escutar agora, então, o Marcel, com a sua experiência desde o início, né, antes do Marco Civil, a pré-Marco Civil. Marcel. Bom dia, boa tarde a todos a essa altura, né? Prazer de novo estar aqui. Acho que a gente pode abrir essa ideia falando ainda um pouquinho do processo de construção, por antes de chegar diretamente em como a lei vem sendo aplicada. Até porque, como vocês vão notar, trechos do Marco Civil já são plenamente aplicados pelo Judiciário. Vou trazer alguns exemplos tanto de boas aplicações quanto de algumas situações que ainda estão gerando dúvida no Judiciário. Mas acho que para isso é importante entender um pouquinho mais dessa gênese aí do Marco Civil e como que isso foi, vamos dizer assim, desenvolvido. De fato, eu e a Carol tivemos embates homéricos no âmbito da Abranet, os quais eu me desculpo publicamente mais uma vez pelas posições mais agressivas que eu tinha na época e ainda mantive, né? Mas realmente a preocupação era essa, quer dizer, toda a nossa lógica do ponto de vista tanto do usuário quanto das empresas era para que serve o Marco Civil, afinal de contas, né? Do ponto de vista do usuário, o Marco Civil deixou muito claro alguns direitos e garantias que antes não existiam, e isso ficou bem claro, principalmente na evolução que o texto teve, notadamente no seu artigo 7º, que fala de vários direitos que o usuário passou a ter, inclusive criou quase que um mini sistema aí de proteção de dados, como foi visto no seminário de quarta e de quinta. Mas, do ponto de vista das empresas, o que sempre foi um grande drama do ponto de vista da internet brasileira era a falta de alguma segurança jurídica para lidar com certos temas. Que temas? Temas tão caros aos usuários quanto às empresas. Situações de, por exemplo, em que circunstâncias e mediante qual pedido ou qual ordem que dados de usuários devem ser revelados para finalidades de investigação. O Marco Civil deixou muito claro que isso só deve ser fornecido mediante ordem judicial, traz a garantia do sigilo dessas informações, tanto do fluxo das comunicações quanto das informações armazenadas, né, do próprio usuário, e pré-Marco Civil era basicamente cada empresa decidia de acordo com as suas políticas. Algumas empresas sustentavam em defesa do usuário que somente com ordem judicial, com interpretação constitucional, que esses dados poderiam ser fornecidos, ao passo que outras, até por pressão e um certo temor reverencial aí das autoridades, preferiam entregar essas informações diretamente. Às vezes tinha até casos de startups que morriam de medo, né? O delegado passava a mão no telefone, ligava, eu quero dado, não sei o quê, e a pessoa ia lá e entregava por conta disso. Então esse tipo de situação foi normatizada e ficou bem claro no Marco Civil, essa proteção, esse arcabouço, trazendo inclusive qual é o sistema para a entrega dessas informações em juízo, por exemplo. Um outro grande tema que sempre foi, vamos dizer assim, muito debatido era a questão da responsabilidade das plataformas, dos serviços online de uma maneira geral por conteúdo de terceiro, e o que existia aqui era essa preocupação em o que traria segurança jurídica. O âmbito dos debates iniciais, tanto na Abranet quanto em outras associações, sempre foi, a gente não precisa se preocupar, o direito brasileiro já regula quase uma boa parte disso, e a jurisprudência vai saber
aplicar o direito à internet. E era uma visão extremamente otimista, né? Quer dizer, hoje se concretizou que mesmo com a lei, como os senhores vão ver, ainda há decisões que, por mais que os juízes leiam a lei, que é de uma clareza bem grande, não necessariamente vários dos temas já foram aí pacificados. E aí o que acabou acontecendo? A gente foi vendo uma evolução desse tipo de problema. No primeiro momento as plataformas eram responsabilizadas pelo simples fato de existirem, né? Era responsabilidade pelo risco da atividade. Então, basicamente, se alguém publicava alguma coisa em alguma plataforma, alguém que se sentia vítima daquele conteúdo vinha e processava a plataforma, e o judiciário entendia que, de fato, quem mandou a plataforma existir, né? Quem mandou você dar um espaço aí de publicação. Logo, a jurisprudência começou a evoluir para migrar para um sistema de responsabilidade que não era mais esse, era um sistema de responsabilidade derivada da omissão. Que omissão? Omissão em não agir ao ser avisado de que um determinado conteúdo, potencialmente ilegal, estava disponível naquela plataforma. Qual era o problema dessa lógica jurídica, que até a aprovação do Marco Civil foi a que prevaleceu no Brasil? O fato de que qualquer pessoa, ao reclamar de um determinado conteúdo, tinha expectativa de que aquele conteúdo seria removido. E aquele conteúdo não sendo removido, o provedor, por exemplo, poderia dar uma resposta dizendo não tem nenhuma violação de termos de serviço, não encontra um motivo para remover, a questão era judicializada. Uma vez judicializada, o judiciário dizia o seguinte: olha, eu fiz uma análise aqui, cheguei à conclusão que de fato isso aparenta ser ilegal, então eu ordeno a remoção. Mas, como você, provedor, deixou de atender o pedido desse sujeito lá atrás, antes de ele entrar com a ação, eu entendo que você é responsabilizado. Qual era o incentivo, então, a partir desse tipo de decisão? Quem recebia a notificação tendia simplesmente a remover qualquer coisa com medo da responsabilização futura. Foi por isso, por exemplo, que o Marco Civil, nessa parte, como garantia da liberdade de expressão e para evitar que os conteúdos fossem automaticamente removidos mediante simples notificação, adotou essa regra geral de remoção forçada somente mediante ordem judicial, com diversas exceções. A gente falou disso, e só para recordar que o artigo 19 trata disso, né? Fala especificamente de que essa é a regra geral, mas que as exceções que a lei brasileira já traz são aplicáveis. A gente já sabe quais são, né? Pornografia infantil, pornografia adulta privada, outros tipos de materiais. O Marco Civil excepcionou, por exemplo, a parte do direito autoral. Mas qual que é o ponto? Durante o processo de construção dessa solução, muito foi aprendido. Quem se lembra da plataforma que foi lançada digitalmente a respeito da discussão do Marco Civil, culturadigital.br, vai talvez observar que na versão original do projeto, o que constava lá era sim um sistema de notificação e retirada, um notice and takedown, né, para todo tipo de conteúdo. E foi graças às discussões da sociedade civil, da comunidade de usuários, que a Carol acabou de mencionar, que esse modelo foi alterado. Num primeiro momento se imaginava que aquela seria a melhor solução, graças aos próprios debates online se percebeu que aquela não era a solução e se passou a sugerir então esse modelo que acabou prevalecendo na lei, que foi amplamente debatido também no âmbito do Congresso. E acho que aqui fica o primeiro grande aprendizado aí do Marco Civil. Por que ele é tão elogiado internacionalmente? Eu diria que ele é menos elogiado pelo conteúdo, porque várias das regras que ele traz já eram direito posto na Europa, nos Estados Unidos, ou principiologicamente reconhecidas como tal, mas o processo de elaboração da lei que foi único. Para quem não está familiarizado com isso, como que normalmente aparece um projeto de lei? Um determinado parlamentar, por iniciativa própria, normalmente por pressão a pedido de algum grupo de interesse, elabora um texto, lança aquela proposta e tenta fazer com que ele ande politicamente. Ao passo que o Marco Civil ele partiu de uma construção contrária, né? Basicamente a sociedade civil demonstrou a necessidade desse tipo de legislação e sugeriu isso, e ele veio ao Congresso já com esse debate riquíssimo que já havia sido feito. E isso tem a ver com o que foi dito aqui tanto pela Carol quanto pela Raquel, que é o fato de que por que é que o Marco Civil surgiu? Até 2011, 2010, 2009, aliás, quando começou a ideia da consulta pública, toda a lógica, vamos dizer assim, legislativa em relação à internet no Brasil era de caráter repressivo. O que se buscava essencialmente era criminalizar condutas, e os projetos que apareciam na época eram todos criminosos. Eu me lembro muito bem de conversar com um parlamentar, ele tinha a seguinte sugestão: ele achava que redes sociais e tudo que a gente usa hoje em dia, né, Twitter, Facebook, YouTube, etc., deveriam ter avisos
de potencial nocividade, assim como cigarro, bebida e outras coisas assim, porque afinal de contas as pessoas podiam cometer muitos crimes por meio dessas plataformas. E levou uma certa conversa para fazer ele perceber que, olha, a mesma ferramenta que pode ser utilizada de maneira incorreta, na verdade ela tem grande utilidade e ela é preponderantemente utilizada para finalidades positivas. E isso mostra um pouquinho da mentalidade do legislador brasileiro até a discussão do Marco Civil chegar. E por que isso é relevante? Então, qual passou a ser a utilidade? Como é que ele está sendo interpretado na prática, que é o que, vamos dizer assim, interessa saber um pouquinho, até para a gente saber onde que a gente caminha com a regulamentação futura, o que a gente pode sugerir. Vários trechos da lei, obviamente, já têm aplicação direta e independem de regulamentação. Isso é importante que fique claro. E a gente tem visto muito isso e muitas dúvidas, por exemplo, nessa questão de remoção de conteúdo. O Google, obviamente, recebe diversas ações dessa natureza, e a maioria das decisões tem entendido como aplicar a regra que o 19 estabeleceu, que é qual? Toda vez que vai haver a remoção de um conteúdo, a lei fala, precisa haver indicação clara e específica do conteúdo que é apontado como infringente, e a lei fala que permita a localização inequívoca desse material. E aí, quase todos os juízes têm interpretado isso corretamente para significar que isso precisa do quê? Por exemplo, uma remoção de um conteúdo na web precisa da indicação da URL, que é justamente o que permite a localização clara e inequívoca de um determinado conteúdo. Alguns outros juízes, até por não entenderem esse conceito técnico de URL, no entanto, têm dito o seguinte: não, mas a pessoa apresentou aqui uma página impressa mostrando qual é o conteúdo, então está claro e inequívoco que o conteúdo é esse. E aí você vai ver o que é a página impressa, às vezes a pessoa até reproduziu um post, só que não tem indicação de onde tirou, de que blog que veio, de onde é que apareceu aquilo, e aí quando o provedor esclarece que, olha, não tenho como remover porque faltou essa possibilidade de localização inequívoca, o pessoal vira e fala, não, vocês usam o Google, vocês mesmos, e encontram essa informação. Então, isso é só para mostrar um pouquinho dos desafios, às vezes, que a implementação traz de um exemplo específico, quer dizer, dessa questão da remoção. Porém, acho que muito mais grave do que isso está sendo a discussão a respeito das normas de retenção de dados, que é do artigo 13 e do artigo 15 do Marco Civil. Se vocês forem olhar o que essas leis, o que esses trechos específicos da lei dizem, eles basicamente mencionam que os provedores de conexão, ou seja, aqueles que permitem que você acesse a internet, têm que guardar os dados por 1 ano, e os provedores de aplicações, ou seja, todos os serviços online, têm que guardar esses dados pelo prazo de 6 meses. Todos os dados de todos os usuários indistintamente, né? Dentro daquela lógica de que talvez eles sejam úteis no futuro para algum tipo de investigação. Isso foi muito combatido, a sociedade civil ainda discute se essa retenção não é um vigilantismo, etc., apesar da utilidade desses dados para investigação, mas o ponto qual é? Os 2 artigos mencionam que a retenção desses dados tem que ser feita em ambiente controlado, seguro, etc., nos termos do regulamento. E já que existe essa observação de nos termos do regulamento, fica difícil de entender ao que isso se refere. É só o ambiente controlado e de segurança que está sujeito aos termos do regulamento, ou é a eficácia do artigo inteiro, inclusive da obrigação de guardar os dados, que depende da existência do regulamento? E é nesse momento que a gente percebe interpretações radicalmente distintas, dependendo do interesse que está em jogo. Naturalmente, quem investiga ilícitos online, principalmente os advogados privados e as autoridades públicas que têm esse tipo de interesse, argumentam que a lei já está em vigor plenamente, que não depende de regulamento, não precisa de fazer absolutamente nada. Já alguns dos provedores, e principalmente os ativistas, observam que, enquanto não houver esse regulamento, esse artigo tem eficácia contida e isso precisa ser melhor definido. Eu tendo a concordar com essa segunda interpretação por um motivo muito simples. Até que o regulamento, de fato, delimite como que esses dados vão ser controlados, vão ser armazenados, fica muito difícil confiar nisso como elemento de prova. Né? É um fator até importante no momento em que você vai investigar. Sempre foi dito isso quando se discutia anteriormente, né? Em que medida que você pode ou não pode obter esses dados mediante ordem judicial. A discussão anterior era que basta notificar, eu quero ter acesso aos dados, etc. E o que sempre foi alertado era o seguinte: qualquer investigação, qualquer tipo de combate a ilícito que dependa de coleta de provas, se essas provas não forem coletadas de acordo com o devido processo legal, o que vai acontecer? Essas provas
podem eventualmente serem descartadas. Então, até uma pessoa que eventualmente é sim culpada, é sim criminosa, cometeu algum ato ilícito pela internet, poderia não ser responsabilizada por conta nessa falha no momento da coleta da prova. Isso é crucial, tanto para a defesa do usuário, que não tem nada a ver com isso, quanto para a defesa, quanto para o ataque, vamos dizer assim, para a defesa dos interesses aí de quem vai investigar isso. Então, são dois elementos aí que a gente tem visto. Já a parte de neutralidade, que é um capítulo à parte, né? Além da questão do decreto, ela remete à regulamentação, tanto à consulta à Anatel, quanto ao próprio comitê gestor. Está lá mencionado que isso vai precisar acontecer. Claro que são papéis aí de mera oitiva, né? E se espera-se que eles tenham um grande papel de influência nisso, mas é algo para ficar de olho. Por que isso? Porque a sociedade brasileira lutou muito para conseguir essas conquistas do Marco Civil. O processo político foi muito demorado, todos sabem o quanto que foi necessário fazer, vamos dizer assim, acertos e compromissos e acordos em todos os setores envolvidos, e eu acho que essa é a segunda grande lição na parte dos ensinamentos do processo político. Todos aprenderam a entender como esse processo funciona. Tanto o Congresso aprendeu a entender um pouquinho melhor a internet, quanto a internet aprendeu um pouquinho melhor de como o Congresso funciona. Por que isso? A gente viu muitos movimentos radicais ao longo de 2012 e 2013 que não queriam aceitar mudança nenhuma no texto. Era quase como se a sociedade civil falasse: chegamos ao texto perfeito e agora ninguém mexe. Só que, felizmente ou infelizmente, dependendo do ponto de vista, a política não é feita dessa forma. E aí várias, vamos dizer assim, várias conversas foram necessárias no âmbito do Congresso para se chegar num texto de consenso. Os senhores talvez se lembrem que durante praticamente um ano o Marco Civil ficou sem possibilidade de ser votado, né? Durante 6 meses era grande guerra em cima das questões da neutralidade, eu diria de agosto a dezembro de 2012. De janeiro a junho de 2013 não havia grande interesse no projeto, ele estava ali fora da pauta prioritária. Até que, graças aí ao efeito Snowden, se a gente puder agradecê-lo por alguma coisa, ele, vamos dizer assim, movimentou o Marco Civil para frente e acabou fazendo com que a lei conseguisse ser finalmente aprovada em abril desse ano. Então é interessante porque acho que todos aprenderam. A sociedade civil aprendeu e como o processo político funciona, o processo político aprendeu a não ignorar a internet, né? Os deputados e os parlamentares que se viam aí engajados em pautas muito contrárias ao Marco Civil logo perceberam o quanto isso seria problemático, que era uma conquista que a sociedade queria, era uma questão bem apartidária, né? Não tinha mais essa figura de ser de um partido, ser de outro. E, em linhas gerais, o que acho que é importante ter em mente agora? Qual que é o papel tanto da ISOC quanto da sociedade civil e de todos os demais atores aí interessados nesses temas? Eu não vou sugerir a vocês que acompanhem as decisões judiciais, porque eu sei o quão chato isso é para quem não é da área jurídica. Claro que vale a pena ficar de olho numa notícia aqui, numa notícia ali. Mas é principalmente trabalhar em cima e talvez exigir que o governo coloque também em consulta pública o que vai vir desse decreto que pretende regulamentar o Marco Civil. Já é intenção do governo, com a reeleição e a manutenção do mesmo governo, imagina-se que isso de fato vai seguir esse processo, mas é algo que até que seja anunciado e concretizado, nós não sabemos como vai ocorrer. E acho que nada mais coerente que o decreto que vai regulamentar esses detalhes tenha aí uma intensa participação de toda a sociedade civil para que se possa colher subsídios mínimos para saber que direcionamento a gente dá. No mais, eu acho que é observar bem de perto como que o Marco Civil vai interagir com outros diplomas legais. Por que isso? Porque, naturalmente, há uma grande parcela de insatisfeitos com o Marco Civil e já há diversos projetos de lei em andamento que pretendem aí alterar algumas das conquistas-chave que o Marco Civil apresentou. Para citar um exemplo, tem um projeto de lei no Senado sobre essa questão de alteração do Marco Civil, que quer modificar o sistema de remoção de conteúdo. Não está satisfeito com essa regra geral de ordem judicial, apesar de existirem as exceções como eu mencionei. E o que está sendo sugerido nesse projeto? Que basicamente todo e qualquer conteúdo que genericamente viole o que eles chamam da dignidade da pessoa humana possa ser removido sem ordem judicial mediante simples requisição da parte. E eu, como na minha carreira de advogado, já vi a dignidade da pessoa humana ser usada quase como um Calvin Ball, né? Quer dizer, ela é uma regra que serve, é um jogo sem regras, né? É jogada para qualquer lado, é uma expressão que é utilizada a qualquer momento para justificar qualquer coisa. Os teóricos aí que estudam essa parte da dignidade da pessoa humana vão notar que ela é utilizada tanto para justificar quanto para combater iniciativas como a legalização do aborto. Eu já vi dignidade da pessoa humana ser citada numa sentença judicial
que mandava indenizar um consumidor por conta de um liquidificador quebrado. E eu já vi, para minha surpresa, nas minhas pesquisas acadêmicas, fui investigar qual era a origem desse termo da dignidade da pessoa humana no direito brasileiro. E essa que é uma coisa interessante, né? Na Constituição de 88, a nossa Constituição Cidadã, ele consta do artigo 1º, inciso 3º, como um dos fundamentos da República Brasileira, né? Quer dizer, a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da nossa República. E eu fiquei curioso, né? Já que é tão forte isso, é quase que um supra-direito na visão de alguns teóricos, de onde é que teve a primeira menção a isso no direito brasileiro. A primeira, talvez eu não tenha identificado, mas uma das mais relevantes que me chamou muita atenção, já que isso foi o tema aqui, só que na parte digital, é que consta do preâmbulo de um ato institucional chamado Ato Institucional número 5, que foi quem implementou os anos de chumbo no Brasil, a seguinte ressalva, que para garantia da ordem democrática e da dignidade da pessoa humana, ficam revogados todos os direitos constitucionais. Então eu quero alertar vocês para a importância que é ficar de olho nessas conquistas, porque palavras ao vento e slogans jurídicos são muito bonitos até que a gente perceba qual é a interpretação que está sendo dada. E eu acho que é isso que vai fazer a diferença. A sociedade civil continuar de olho, reconhecer que o Marco Civil foi uma conquista dura, árdua e é da sociedade como um todo, não há nem vencedores nem perdedores, mas de maneira geral há força se movimentando para alterar essas conquistas. E aí, cada um vai defender, obviamente, o interesse que é. Num primeiro momento, minha recomendação é ficar de olho no decreto e ficar atento para essas mudanças aí de propostas legislativas que podem sim querer aperfeiçoar o Marco Civil. Não estou dizendo que ele é um texto perfeito, idealíssimo e que ele não pode ser aperfeiçoado, mas aperfeiçoamentos em linha com os princípios todos que ele sempre quis defender e jamais alterando completamente a própria natureza da qual ele foi concebido. Acho que era isso e fico à disposição para os nossos debates aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, Marcelo. Marcel trouxe, na verdade, um fato curioso, que foi foram 6 meses que o Marco Civil tramitava na Câmara, e cada vez que entrava na pauta, né, agora sai a aprovação, e de repente não se discutia, né, saía da pauta magicamente, enfim. Foi um momento de bastante tensão, mas com as revelações do Snowden, algo que poderia ser uma reação que poderia ser negativa no sentido de trazer um excesso de regulamentação, que muitas vezes, diante de um fenômeno como uma vigilância massiva, enfim, algo que foi muito, muito forte para o governo, se poderia gerar mais regulamentação e uma regulamentação mais drástica. E, no fundo, como já havia o Marco Civil em discussão e como já trazia essa abordagem principiológica e benéfica no sentido de vislumbrar as garantias para o cidadão, nós pudemos dar uma resposta positiva, né? E trazer como uma oportunidade o que se viu dessa vigilância massiva. Muito bem, então, como nós temos um curto tempo e gostaria de encerrar até para o almoço e que pudéssemos voltar para o painel da tarde, eu vou pedir vou pedir 2 questões apenas. Eu já tenho uma aqui e 3, tudo bem. E alguma remota? Não? Temos uma... Não? Tudo bem. Sorry. Just one. Do we have any questions on live stream? Okay. You can tell me later. So I'm going to take this 3, and if we have someone in the live stream, please. Talvez eu possa usar esse microfone. Não, já tem outro. Tá bom. Esse aqui não tinha outros. Obrigado. Boa tarde a todos. Uma pergunta, não só para o Marcel, mas para todos que estão na mesa. Marcel, como é que acha a respeito da eficácia do artigo 15? Não, poderia não ser eficaz por falta de regulamento. Né? Mas o Marco Civil não pode ser lido artigo a artigo. Você tem que compreender a lei e todo o ordenamento jurídico. E ele já determina que as empresas, ao manter dados, né, utilizar esses dados, elas devem declarar para que finalidade, quais dados estão retendo. Bem, no teu exemplo, no caso da Google, já há termos de uso, política de privacidade, que dizem quais informações a empresa retém. Ela já cumpre o Marco Civil nesse ponto. Então já há uma obrigação no contrato com o usuário de dizendo quais informações ele está guardando. Então, no caso das empresas que já cumprem o Marco Civil nessa parte, desnecessário se faz o regulamento à lei. Né?
mas precisa que o regulamento diga qual é o mínimo necessário a ser guardado. Contudo, a gente não pode negar a realidade. Já há a guarda dessas informações e elas existindo devem ser prestadas quando demandado em juízo. Qual é a tua opinião sobre esse raciocínio e o que vocês consideram como o mínimo necessário a ser guardado no caso de históricos de navegação? Ok. Acho que é importante separar os objetivos da guarda, né? Quer dizer, por iniciativa comercial, por interesse comercial, sempre há guarda de dados dessas empresas que prestam esses serviços online, porque tem interesse, porque tem interesse em, obviamente, utilizar essas informações. Isso é público, notório, os termos de privacidade tentam deixar isso claro, ainda que, na minha visão, ainda sejam excessivamente longos, né? Mas isso tem sido melhorado. Agora, o que o Marco Civil obriga, nas partes do artigo 13 e 15, na verdade, é a guarda de dados específicos, que ele chama, no caso dos provedores de aplicações, de registros de acesso a aplicações. São aqueles registros, basicamente, de qual usuário, com qual endereço IP utilizou, por exemplo, o Gmail nesse dia, nessa hora, etc, etc. E isso partiu-se da premissa de que deveria ser guardado por um mínimo de 6 meses para auxiliar na finalidade, vamos dizer assim, investigativa para law enforcement de uma maneira geral. Só que são esses os dados, então vamos deixar claro, o artigo 13 e o artigo 15, cada um em relativo ao seu respectivo provedor, coloca esse dever de guarda desses dados específicos, cuja finalidade é bem clara, fornecimento para law enforcement. Não necessariamente esses dados são os mais interessantes, ou os mais relevantes, ou os mais úteis do ponto de vista comercial. Esses dados são guardados do ponto de vista comercial, aí sim, por uma questão do que a política de privacidade determina e o que o próprio Marco Civil proíbe ou restringe. Está lá no artigo 7º, né? Os dados têm que ser coletados de acordo com a finalidade que motivou a coleta, os dados têm que ser, se tiver alguma vedação em lei, os dados nem podem ser coletados, até a lei de proteção de dados existir, talvez demore um pouco, mas o fato é que está lá. Mas só para deixar claro, é óbvio que se os dados já existem e forem solicitados em juízo, estou de acordo contigo, vai ser fornecido pelo simples fato de eles existirem. Tanto é assim nos Estados Unidos, por exemplo, que não tem lei de retenção de dados, né? Lá simplesmente parte da premissa, vocês guardam dados comercialmente, então esses dados são úteis para a investigação, forneçam-os, não tem nenhuma dificuldade. Mas para deixar claro, o Marco Civil só gerou obrigatoriedade para fins de investigação de registros de acesso a aplicações, no caso dos provedores de aplicações, e dos registros de conexão, no caso dos provedores de conexão. Não significa que se a empresa não tiver, ela não tenha que fornecê-los mediante ordem judicial, mas a obrigatoriedade de guarda para fins de investigação é restrita a essas duas categorias, vamos colocar assim. Obrigada, Marcel. E agora eu vou pedir as duas perguntas na sequência e depois nós voltamos. Tá. E, por favor, se identifique só. Oi, eu sou o Fabrício, eu trabalho na Axur. A Axur é uma empresa que vou explicar mais ou menos o que a gente trabalha com o conceito de cyber inspection. Então a gente procura na rede por conteúdo ilegal, faz a notificação e pede a retirada. E para mim é muito interessante poder estar aqui hoje porque eu tenho gente do legal e gente que representa os provedores, que na verdade é exatamente um dos pontos principais onde a gente tem algumas questões. Então, no que diz respeito à remoção de conteúdo, tá? É uma discussão, é uma coisa que eu tenho ido em um monte de eventos para tentar conversar com o pessoal dos provedores e discutir, tentar chegar num consenso. O que eu vejo que é assim, por exemplo, no Marco Civil, ele é bastante voltado para a parte de privacidade e de liberdade de expressão, mas eu fico um pouco, talvez até seja uma coisa que vocês possam me esclarecer, quando a gente fala de crimes no ambiente digital, né? A gente trabalha muito com caso de fraude online, phishing e malware principalmente, e a gente fica meio que à mercê da boa vontade dos provedores. O que a gente faz? A gente detecta, né, notifica, e a partir daí a gente conta com o bom senso. Por exemplo, nesse caso é fraude é crime, né? Só que se eu ligar para a polícia e disser, olha, tem um phishing, caso de phishing, ou estão roubando os meus dados do cartão de crédito, eles vão dizer, olha, fala com o teu banco e te vira. Então, a questão da responsabilidade nesse caso, eu acho que é uma das questões que eu acho que fica, tipo assim, eu não acho justo os provedores terem uma responsabilidade tão grande, porque para eles o provedor é negócio, eles estão ali vendendo ou acesso ou vendendo um lugar para pessoas hospedar a página. Para o provedor ter uma equipe de resposta a incidentes que seja realmente eficaz, vai gerar um custo e que não vai trazer nenhum benefício financeiro. Então, por que eles têm que fazer uma coisa dessa, se a lei não obriga, né? Então, a minha pergunta é,
No Marco Civil, eu sei que seria, em teoria, só com ordem judicial para ser retirado o conteúdo, certo? Nesse caso, a gente sabe assim, que no caso de phishing que fica ali por 1 hora, já tem um monte de cliente que está sendo afetado, um monte de dinheiro. Como é que a gente resolve esse impasse? Eu acho que talvez será fazer uma questão de boas práticas, juntando todos os envolvidos e conversando, ver como é que a gente pode fazer. Mas a questão é, a minha pergunta é, será que não seria a hora de começar a se questionar de como é que a gente poderia ajudar os provedores a resolver esse problema? De repente, quem é que tem um órgão ou alguém para assumir esse papel de analisar os casos e dizer para os provedores, olha, pode tirar ou não pode tirar? E nesse caso, que é um crime e que não está previsto dentro da questão do Marco Civil, tem alguma outra coisa que pode, digamos assim, reforçar na pedida da retirada do conteúdo? E também a terceira seria mais uma provocação para jogar a questão no alto, é que é o seguinte também, a gente faz uma parte de um processo que vai curar, onde tem na verdade 2 vítimas, né? Que o primeiro, quem teve o provedor invadido, provavelmente para colocar o phishing ou o malware, e segundo, que é a pessoa que está, ou o banco que está perdendo dinheiro, né? Então, tipo assim, será que não seria de se envolver? A gente está tentando, quando manda uma notificação e se o provedor vê ali que realmente é uma fraude e retira do ar, a gente está acabando com a consequência, mas a causa, o cara que está mandando o phishing lá, está sendo lá, não está sendo investigado, ninguém está indo atrás disso. Então, dentro desse contexto todo, assim, será que não seria o momento da gente tentar unir todos os atores dentro desse processo e se ver como é que a gente pode se ajudar? Muito bom, obrigada. Oi, eu sou Gilberto, da Cijum. Cijum é uma companhia de informática de economia mista e o nosso estatuto prevê lucro e somos um AS. Tá. Hoje, prestamos serviço para a Prefeitura de Jundiaí, então hospedamos todos os serviços deles online e a partir do ano que vem vamos começar a fornecer o link para as praças digitais. Tá. Então a questão é, artigo 13 e 15. Na praça digital, o que eu tenho que guardar daquele cidadão que vai conectar no Wi-Fi? MAC address, IP, nome, telefone. E daí eu vou para o 15. O 15, um fala que eu posso fazer e não posso fazer o outro. Só que no final das contas eu vou fazer as duas coisas. Imagina o cara que senta na praça, pega o Wi-Fi e imprime uma segunda via de IPTU. Eu fiz todo o caminho, então eu estou ilegal. É complexo demais. A gente está assim, uma coisa que a Carol comentou, que ela era contrária e agora está a favor. Eu estou no oposto. Eu era super louco, agora me deixou numa sinuca de bico. O que eu faço agora com esse negócio, né? E aqui, assim, conversando com as pessoas ao longo da semana, assim, o pessoal do NIC falou, não precisa só MAC address, nossa interpretação é MAC address, IP, porta, horário que ele conectou, não precisa pegar um cadastro dele, nome, telefone, onde ele mora. Já o CAF, na quarta-feira, não, tem que fazer um cadastro, não sei o que e tal. A Prefeitura de São Paulo, que está com a praça Wi-Fi livre, sem nenhum cadastro, não, a gente jogou nas costas do provedor que está lá. Eu simplesmente terceirizei o problema. Então a gente não sabe o que fazer e sei lá, se vocês quiserem dar uma luz para a gente, por favor. Muito bom, esse é o objetivo do painel. Marcel, quer começar? Carol? Eu vou só... Tá funcionando? Tá. Vou só fazer um breve comentário. É sempre muito bom dividir a mesa com o Marcel, porque ele é um profundo entendedor aí de temas técnicos e tal. Então, vou deixar a questão mais técnica para ele. Mas, assim, fazendo só um comentário inicialmente sobre o Gilberto, acho que é por isso que o regulamento vai ser bem útil, né? E quando há dúvida, não há dúvida. A sociedade civil demonstrou que não se deve armazenar nenhum dado sem que exista ciência, né? Então, é por essa linha. Já pego o gancho para te falar em relação à questão do acordo com a Abranet. Os provedores, a Abranet tem compartilhado muitos entendimentos com o NIC, com o CGI, etc., no sentido de prevenir e combater práticas, inclusive mundiais, de phishing, etc. Então, existe esse acordo, a gente pode falar, é sempre muito bom ter novas contribuições, porque o direito à concorrência a concorrência ela resolve muita coisa, né? Inclusive a questão de, se eu tiver um provedor que mantém e hospeda e sempre compactua com crimes ou com
páginas que sejam montadas para a prática de crimes, que não deixa de ser crime, o meu concorrente não vai fazer isso. Então, existe um incentivo concorrencial para que os termos de uso sempre mencionem expressamente como práticas vedadas o uso da plataforma para o cometimento de crimes, e já prevê que qualquer tipo de infração a essa previsão vai gerar uma remoção do conteúdo, né? Então, assim, o Marco Civil, isso foi uma coisa que ficou bem sedimentada ali no processo do Marco Civil e no próprio Marco Civil. Assim, o Marco Civil, ele estabelece um limite, vamos dizer, judicial para a remoção de conteúdo, mas isso não impede que os provedores mantenham em seus termos de uso a possibilidade de remoção de conteúdo por N razões que eles entendem que, do ponto de vista da ótica mercadológica, e aí que eu estou citando a concorrência, não favoreçam o crescimento dos seus negócios e, obviamente, o crescimento da internet, em última linha, né? Ter ciência de um crime e nada fazer, em algumas situações, pode gerar uma responsabilidade por omissão. Não estou dizendo de um crime ou de outro em específico, mas também tem esse lado. O que a gente não quer é tornar isso regra geral, e aí, remontando ao PL do Azeredo, o Azeredo falava isso, lá e o PL dele falava isso. Toda vez que o provedor tiver ciência de um crime, ele tem que banir / notificar a autoridade. Então, o equilíbrio entre esses pontos é avisado e tendo nos seus termos de uso e sendo patente o crime, porque essa é uma questão muito, muito séria para os provedores. Nem sempre está claro que é um crime, sendo patente, ou seja, não existindo a necessidade de julgamento a favor do notificante ou do notificado. O que a gente tem visto é que os conteúdos são, sim, removidos por razões de incompatibilidade com os termos de uso e com a legislação no final da linha. Complementando primeiro nesse gancho para depois chegar na consulta ali do colega, a grande lógica da questão da remoção de conteúdo por ordem judicial, e talvez o maior erro que eu vi repetido várias e várias vezes, ainda vejo hoje em dia, e isso que a Carol já mencionou para deixar bem claro. O Marco Civil nunca disse que a remoção de conteúdo precisa ser por ordem judicial. Ela diz que a remoção é forçada pela ordem judicial. Por isso que eu usei bem essa expressão. Quer dizer, para você forçar uma plataforma a remover conteúdo, você de fato precisa da ordem judicial. Agora, se você a notificar e ela entender que é caso de remover, ela irá remover e ela tem a prerrogativa de remover sem precisar ser responsabilizada por isso. Isso é bem claro de distinguir, porque seria até um contrassenso imaginar que o provedor tivesse que ficar de mãos atadas esperando uma ordem judicial quando tem uma clara violação. Não é o caso, ele tem a condição de remover. E aí você tocou no ponto do crime. Phishing, fraude, de uma maneira geral, são de fato crimes, e é o crime naquela essência mais pura que a gente entende. Quer dizer, é algo que realmente é voltado para a prática de algo que vai gerar um prejuízo direto, tem o elemento do dano, etc, etc. A grande dificuldade é que se você usar essa expressão genérica, então tudo que for crime tem que ser removido sem ordem judicial, que poderia ser para alguns uma opção atraente. O problema é que quase tudo no Brasil é crime. Você tem crime de calúnia, injúria e difamação, que são as coisas mais subjetivas do mundo. Quer dizer, um jornalista fala mal do outro, tem aquelas brigas, aqueles debates acalorados, e aí tem a possibilidade criminal, e aí você acabaria com a liberdade de expressão. A lógica do artigo 19 do Marco Civil, ela realmente não foi tão pensada nesses problemas de crimes próprios, vamos dizer assim, nessa questão de phishing, fraude, etc, etc. E é por isso que, na prática, não estou dizendo que isso acontece em todos os cenários, o que a Carol mencionou é perfeitamente verdadeiro. Existe um incentivo de mercado, um incentivo concorrencial direto para o provedor ser visto como um bom ator, como um bom agente, e remover aquilo rapidamente, até porque ele não quer aquilo nas próprias plataformas. A gente vê muito isso com os provedores que cortam na própria carne, vamos dizer assim, e eliminam os anúncios fraudulentos, desativam os sites, mas sempre na lógica de tendo sido notificados a respeito. Nunca é, vamos dizer assim, um controle prévio. Como melhorar isso, por exemplo? Primeiro é entendendo que o Marco Civil viabiliza essas investigações. E aí que entra um detalhe interessante, você até tocou nesse ponto. Muitas vezes a pessoa quer a remoção rápida do conteúdo, mas ela também quer a preservação das provas que viabilizam a investigação do efetivo responsável
responsável por aquele problema. No teu caso, por exemplo, de fraude, você não quer apenas que o site com a fraude caia, você quer saber quem é que botou o site no ar para você poder eventualmente responsabilizá-lo criminalmente, aquela coisa toda. E isso, às vezes, é uma coisa que as pessoas não se atentam. O Marco Civil trouxe esse arcabouço jurídico. A partir do artigo 22, ele menciona que qualquer interessado pode pedir a juízo para que esses dados sejam revelados, nos termos dos artigos 13 e 15, etc., para viabilizar essa investigação. Mas daí não decorre que o sistema de remoção do conteúdo, seja por ordem judicial, seja por mero pedido, não vá ser atendido. São coisas que caminham em paralelo, entendeu? Agora, a investigação, ela depende da ordem judicial. Qual que é o resultado prático? Você fala, bom, se eu preciso investigar, preciso ir para juízo de qualquer maneira, então eu judicializo tudo. E aí é questão de ver o que é mais interessante fazer até estrategicamente. Tem empresas, por exemplo, no combate a violações de propriedade intelectual. Para elas não interessa identificar quem é o usuário final que subiu aquele conteúdo, porque o patrimônio do sujeito é um skate sem roda. Quer dizer, não vai adiantar grande coisa você identificar quem é. Agora, no caso deles, o que eles entendem? A mera remoção da facilidade de localização desse conteúdo já ajuda no combate. E é perfeitamente viável entender isso. Então depende muito de qual a melhor prática que se busca. Se é investigação conjunta, o Marco Civil exige a ordem judicial. Se é só a remoção, daí existem alternativas além disso. Aí, para entrar no que o colega me perguntou, de fato a posição de vocês é bem sui generis, porque vocês estão aí sendo quase que ao mesmo, se eu entendi, ao mesmo tempo provedor de aplicação e provedor de conexão, né? Quer dizer, vocês estão unindo as duas pontas. E o Marco Civil se preocupou em, vamos dizer assim, evitar que quem fosse provedor de conexão enxergasse os dados da aplicação e vice-versa, justamente dentro daquela lógica. Você usa os serviços, por exemplo, do Facebook, ou os serviços do Google. O que você fizer dentro desses serviços que não for criptografado em relação à própria plataforma, a plataforma enxerga. Então, você usa os serviços do Google, o Google enxerga o que você está fazendo nos serviços do Google. Mas o Google não enxerga o que você faz no Facebook, o que você faz no Twitter, o que você faz em todas as outras plataformas. Já o provedor de conexão, obviamente, a não ser que seja algo criptografado, por onde você trafega, por onde você navega, você está enxergando tudo. E já que o cruzamento dessas informações seria algo muito problemático, tá, do ponto de vista de privacidade comercial, o Marco Civil buscou coibir isso. Como que você resolve o problema? Lembra que eu respondi na questão lá para o colega quais são os dados que o Marco Civil de fato exige para finalidades de investigação. Se eu entendi a natureza do seu serviço, a finalidade de investigação é para cumprir a lei e você não vai ter interesse em reter outros dados porque você quer prestar o serviço que a prefeitura está te pedindo. Minha sugestão seria, longe aqui de dar consultoria jurídica, não vai depois dizer que o Marcel do Google disse isso, tá? Mas seria basicamente uma lógica do tipo, fazer aquilo que a lei te obriga, no mínimo em relação ao seu papel de ser uma AS e coletar aqueles dados e reter aqueles dados quais? O sujeito está usando isso por Wi-Fi, não é? Aquilo que as recomendações que o Nick já te passou, MAC address, etc. Eu não vejo como você exigir, a não ser que você crie um login específico para o cara preencher dados pessoais na hora. Só que você vai conferir esses dados? Você não vai conferir, você não vai ter certeza se esses dados são ou não são verdadeiros. E não é exigível de você que assim o faça, já que é um Wi-Fi público, etc. Diferente de um sistema de aeroporto, que a Infraero exige, etc. Mas aqui é muito difícil de, vamos dizer assim, entrar nos específicos. O que eu posso te recomendar é procurar um bom advogado da área que vai poder te orientar. Eu sou exclusivo do Google, infelizmente não posso te dar mais dicas, mas certamente posso recomendar vários colegas por aí. Você tem ideia, está sendo uma briga, uma discussão entre dois jurídicos. Eu tenho o jurídico da CIVIL e o jurídico da prefeitura. E eles não estão se entendendo, né? A solução óbvia é envolver mais advogados ainda, contratar um terceiro escritório para servir aí da fiel da balança. Eu agradeço Pessoal, eu agradeço as perguntas, agradeço mais uma vez aos palestrantes, a Carol, ao Marcel, e eu peço desculpas, nós avançamos no almoço e as opções de almoço aqui na frente ou atravessando a rua no shopping, peço que voltemos às 2h10, nós temos o painel sobre o IETF, que é a Força Tarefa de Engenharia de Redes, do qual saem os protocolos que rodam na internet. Mais uma vez, muito obrigada e até mais tarde.